Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Isso tirado de um versículo bíblico, João 10, versículo 10. Muitos idiotas úteis, imbecis, débeis mentais e alienados políticos votaram no Lula ladrão pensando que ele faria o mesmo governo que ele fez nos anos 2000, apesar de ter roubado trilhões do Brasil. O que essa escória não percebeu foram os sinais emitidos pelo Lula ladrão durante a sua campanha eleitoral. Sinais como quando ele disse que ele iria controlar a mídia, que não haveria responsabilidade fiscal, etc. Ou seja, que ele levaria o Brasil ao que foi planejado em 1990, quando ele, juntamente com o ditador de Cuba, Fidel Castro, criou o Foro de São Paulo. Hoje não há mais motivo para ele esconder suas intenções, como na época em que ele governou o país e usou o Brasil como financiador do projeto do Foro de São Paulo, injetando bilhões de reais em ditaduras comunistas e em candidaturas de esquerda na América Latina. Ele acabou de ser diplomado, entre aspas, no dia 12 de 12 de 2022 e já fez um discurso odiento e odioso em que pretende, nas entrelinhas, implantar a ditadura comunista totalitária no Brasil, subordinada, é claro, à Agenda 2030 dos seus patrões, banqueiros e metacapitalistas integrantes da máfia da nova ordem mundial, que tem no Brasil o STF como agente cumpridor dessa agenda desde a presidência de Luiz Fux. É só ver meu vídeo, Fux apodreceu o STF. Quem quiser ver no canal, ali já começou a subordinação do STF à Agenda 2030. Quer dizer, um órgão que foi feito, que está na Constituição para servir, para ser o fiscalizador da nossa Constituição, ele hoje não serve para nada. Ele está servindo apenas aos interesses de um organismo supranacional, que é a máfia da nova ordem mundial e sua Agenda 2030, agenda da ONU, que é parte da máfia da nova ordem mundial. Então esse Supremo Tribunal Federal ele não serve mais para nada. Ele tem que ser dissolvido. Não digo a instituição, mas todos aqueles integrantes que se subordinam a essa Agenda 2030 têm que sair. Os ministros escolhidos por ele mostram como será seu desgoverno, caso tome posse. E aqui eu vou falar cada um deles. Primeiro, Fernando Cagade, ministro da Fazenda. O currículo dele foi o pior ministro da Educação de todos os tempos e também o pior prefeito da cidade de São Paulo de todos os tempos. Foi processado por corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa por diversas vezes. É alinhado com Jorge Soros, com as pautas progressistas e é considerado o criador do kit gay. Então você vê que ele vai afundar o país. Um sujeito que não sabe nada de economia, está no Ministério da Fazenda, que é o ministério mais importante do país, e ele já tem um currículo de ser um fracassado. Segundo, José Múcio, ministro da Defesa, já disse que utilizará as Forças Armadas para reprimir as manifestações pacíficas do povo, ordeiras e conservador. Foi do TCU, sua família é de Pernambuco, e é acusado de diversas violações na Justiça do Trabalho. Então a gente vê que vai ser terrível esse cara no Ministério da Defesa. Né? Flávio Dino, ministro da Segurança Pública, foi um dos integrantes da organização criminosa do Consórcio Nordeste, onde desviou milhões de reais na compra de respiradores por uma empresa que produz maconha. É comunista radical da linha maoísta, pois foi membro do PCdoB. Foi governador do Maranhão, o estado mais miserável do Brasil. Quer dizer, o sujeito desse vai ser o ministro da Segurança Pública. Ele vai montar o aparato repressor. E ele já está fazendo isso. Eles já estão cadastrando as pessoas que são contra o governo. Entendeu? O João Bosta
ex-governador da Bahia, fez parte da Orcrim do Consórcio Nordeste, onde também desviou milhões de reais na compra de respiradores. Doou, sem consentimento do povo, 10% do território da Bahia aos chineses. Vai ser ministro da Casa Civil. Quer dizer, os interesses do Brasil foram para o espaço. Ele vai ver os interesses da China e da máfia Danone. Quinto, Aloysio Mercadante, acusado de receber propina da Odebrecht, será responsável pelas doações de dinheiro público aos países comunistas da América Latina, porque ele vai ser o presidente do BNDES, que é onde se distribui o dinheiro. Sexto, Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT, e esteve na lista da Odebrecht, conhecida como a amante. Disse que o PT não honrará contratos, romperá teto de gastos, vai rever as privatizações e a autonomia do Banco Central. Tudo contra a economia, né? Tudo para destruir a economia. Sétimo, José Genuíno, ex-guerrilheiro terrorista do PCdoB e integrante da quadrilha do Mensalão, quer eliminar o artigo 147 da Constituição, que garante a tutela militar sobre o Estado. Propõe uma reforma dos currículos militares com o fim dos colégios militares. Quer militares treinando em Cuba e a criação de uma força militar contra os Estados Unidos. Retirada dos militares do poder executivo, limitar o poder das Forças Armadas, do Ministério Público, do Bacen e acabar com o teto de gastos. Esse é o projeto dele. Dilma Rousseff, ex-presidente, empichada, ex-guerrilheira, é favorável ao controle total das Forças Armadas, como na Venezuela. Quer acabar com a propriedade privada, as empresas privadas, a herança e fazer todos dependentes do Estado. Ela vai ser a futura presidente da Petrobras. Zé Dirceu de Oliveira e Silva, maçom comunista, ex-terrorista, ex-chefe do Mensalão e do Petrolão. Cidadão cubano treinado pela inteligência cubana, quer criar uma força armada latino-americana treinada por venezuelanos e cubanos. Marina Silva não precisa de maiores apresentações. Foi a pior ministra do Meio Ambiente, onde, na época dela, teve os maiores incêndios florestais, maior desmatamento. Tudo isso garantido, todos eles garantidos pelo Imorais, que presidirá inquéritos legais e inconstitucionais contra o cidadão que ousar criticar esse desgoverno. Tem uma outra pessoa, Débora Duprá, que vai ser procuradora cotada para ser ministra do STF. Defende o fim do ensino religioso e que as crianças pertencem ao Estado e não aos pais. O Estado irá definir o que elas serão e para que servirão. É o totalitarismo total, ou seja, o cidadão não terá absolutamente nada. Ganhará uma esmola do Estado, a esposa e os filhos não pertencerão a ele não poderá herdar nada, ele será objeto de uso dos membros do partido e você, depois de tudo isso, terá que sorrir, parecendo feliz. Se a máquina da impressão facial detectar o contrário, você irá morrer por isso. O Brasil chegará a 1984, que é aquela obra do George Orwell, que todo mundo, eu acho que deveria ler esse livro. Esse livro é uma distopia, né, que mostra um futuro tenebroso para a humanidade, mas que é o que esses caras querem. O Lula vai assumir, se ele assumir, eu acredito que não assuma, que o povo vá às ruas antes disso e não deixe que ele suba a rampa, mas se acontecer dele assumir, se acontecer de nada acontecer, das Forças Armadas, ou do presidente Bolsonaro, ou do próprio povo tomar a frente disso, o que vai acontecer? Vai acontecer a tragédia no país. Nós vamos caminhar para uma Venezuela em menos de um ano. E se o aparato repressor for instalado no Brasil, acabou. Acabou. A vida privada do cidadão acabou. Nós estamos já vendo, antes do
Luladrão assumir, as invasões do MST. Agora também tem do MLB, uma outra organização aí terrorista que está invadindo supermercados, está invadindo lojas. E é isso que vai acontecer. Você não vai ter propriedade privada, não vai poder dar herança nenhuma, seus filhos não vão pertencer a você, e você vai ser obrigado a trabalhar como escravo para esses vagabundos gozarem a vida, eles e o pessoal da nova ordem mundial, e vai ter que sorrir, porque se você não sorrir, você está morto. Ou seja, você não vai ter nada e ser feliz. Essa é a Agenda 2030. Portanto, encerro o meu vídeo agora. Peço a todos que compartilhem, se inscrevam no canal e vamos em frente. Muito obrigado.